Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat. Deus está abreviando o tempo mesmo. Nós já estamos na Parashá Netzavim. E junto com a Parashá Vaieler. São duas. De pé e ele vai. Meu Deus, passou rápido. Esse é o último Shabbat. É. Passou que a gente nem E essa Parashá Netzavim, ela é sempre lida em toda a sinagoga no Shabat antes de Rosh Hashanah, né? Antes da cabeça do ano, que será na próxima semana, de 2 a 4. Né? E, portanto, esta é a última parte lida antes do ano novo judaico. Né? No próximo ano já estaremos em 5.785 da contagem rabínica. Não sabemos se é correto ou não, mas nós acompanhamos. Pode ser que esteja próximo, né? E, na verdade, essa festa de Rosh Hashanah é, na verdade, Yom Teruah, né? Que é a festa chamada das trombetas. E muitas sinagogas, os parágrafos de abertura dessa parashá, eles abrem com ela e também fecham com ela. Amém? E leem também na manhã de Yom Kippur, dia do perdão. Mas nós vamos comentar hoje sobre o Brit Hadashah dessa porção. E para que eu fale dessa porção, eu tenho que começar um pouco antes dessa parashá, pois Yeshua está falando algumas coisas com aqueles que creem nele, porque existe sempre quem crê e existe sempre quem não crê. E talvez na mesma intensidade. Tem gente que crê com toda a intensidade e tem gente que não crê com toda a intensidade. E Yeshua fala assim lá em João 15, 23 a 27. Aquele que me odeia, e é uma palavra forte, odeia também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Ó. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Eu não preciso falar para você que isso é um choque dentro de Israel, né, gente? Alguém dizer que se não creram nele, se rejeitaram ele, rejeitam também o Pai, você pode ter certeza que isso deve ter causado uma comoção dentro de Israel. Então, Yeshua continua no início dessa parashá dizendo assim, em João 16, 1. Agora entramos na parashá. Tenho-vos dito essas coisas para que não escandalizeis. Escandalizar, neste caso, tem o sentido de não se ofenda. Porque esse discurso de Yeshua deve ter ofendido muita gente. Se você entender como que Israel se posiciona como a única nação que conheceu a Deus, e isso é uma verdade, ouvir alguém dizer que quem não crê nele rejeita o Pai, deve ter sido para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, deve ter sido um choque.
deve ter sido um escândalo. Mas Yeshua está explicando aos seus seguidores que ele falou isso de antemão para que eles não fiquem o quê? Escandalizados, espantados, e não acabem saindo e indo embora. Que não fique ofendido, chocado, espantado, ou se envergonhe de Yeshua porque ele está dizendo essas coisas, coisa que acabou acontecendo inclusive com os próprios discípulos quando Yeshua foi preso, né? Yeshua está falando para que eles não se escandalizassem dele, mas acabou que quando Yeshua foi preso, o que aconteceu? Escandalizaram. João 16:32, eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Será que você ia fugir? Acho que todos nós fugiríamos. Porque às vezes a gente não está inserido dentro do contexto que Yeshua está, que os discípulos estão. Porque eu não sei se você sabe, os discípulos, eles estavam numa cultura, eles cresceram numa cultura dentro de uma nação que verdadeiramente conheceu o Deus vivo. E eles eram influenciados pelos fariseus, saduceus, essênios, um pouco menos, porque os essênios eles se isolavam, mas eles cresceram sob a influência desses grupos religiosos e cresceram com a influência sabendo que Israel conheceu o Todo-Poderoso e que Israel tem a lei do Todo-Poderoso, e aquele rapaz que eles estão seguindo com 30 anos de idade, que não pertencia a grupo nenhum desse, e isso choca. Yeshua já não pertence a nenhum grupo desse. Então choca. Porque ele está andando dentro de Israel, entra em Jerusalém e começa a dizer um negócio desse: aquele que não crê em mim, não tem o Pai. Imagina, eu fiquei imaginando, quando eu estava escrevendo esse texto, um rapaz de 30 anos de idade, diante daqueles homens já de mais idade, leitores da Torá, escribas que escreviam a Torá, todos eles olhando para aquele rapaz novo, e que ninguém conhecia ele, porque ele não pertencia a grupo nenhum. E o pai dele era, vou dizer carpinteiro, porque todo mundo conhece como carpinteiro, trabalhador braçal, porque se ele trabalhou com madeira ali, ele trabalhava mais em pedra do que em madeira. E tem um certo texto que diz de onde ele tirou aquela sabedoria se ele não estudou. Então aquilo deve ter chocado as pessoas, porque ele diz, aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Quando o Yeshua está falando, odeia o Pai, eles estão entendendo que Yeshua está falando de Hashem. E isso, gente, Yeshua está falando publicamente. Yeshua não está falando escondidinho na casa dos seus seguidores e fala baixo. Não. Ele proclama isso em alta voz nas ruas para todo mundo ouvir. Então isso deve ter sido chocante. E os discípulos devem ter ficado com medo. João tinha 17 anos. Porque isso é um confronto, gente. Isso é um confronto. Quando Yeshua vai ser preso, o que eles fazem? Todos nós íamos fugir. Íamos deixar. É profético, né? Porque Yeshua mesmo diz que eis que vem a hora e já é chegada em que vós sereis dispersos. Porque é tirado o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Pastor é o ponto focal. Se tirar o pastor... Eu não sei se vocês já viram criação de ovelha, é interessante que ela conhece o pastor. Yeshua falou, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A ovelha conhece o pastor pela sua voz. Você não engana a ovelha. Tem até um filme que eu vi, que o pastor chamava as ovelhas com um tipo de assovio.
ele assobiava aquilo, a ovelha podia estar onde está, elas todas se reuniam diante dele. Isso é impressionante. E é assim que temos que ser, não é? Então, todos fugiram. Eu já perguntei, será que você ia fugir? Hein? Você ia olhar aquela guarda pegando o Yeshua, você ia montar no 18. Ia fugir. A gente ia fugir. Nenhum de nós ia ficar. A gente ia ficar com medo. Yeshua sabe, porque Yeshua está confrontando não só homens, mas potestades malignas. Coisa que talvez muitos nem entenderiam. Ele não está confrontando só aqueles homens. Ele está confrontando potestades malignas, que cegam o homem, que levam o homem a não ouvir. Nós não cantamos aí, né? Abriu o ouvido. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou aos incrédulos. E muitos estavam cegos. A palavra de Deus diz: tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, para que não entendessem seus corações, e eu viesse e os curasse. Então havia uma guerra espiritual. A gente olha muito a parte física, mas Yeshua não estava lutando só fisicamente. Ele estava lutando fisicamente, mas também lutando espiritualmente. Então, naquele momento ali, há um confronto profundo entre as trevas e a luz. No momento em que vai prender Yeshua, há uma guerra inimaginável pelo homem natural. Então, os discípulos fogem. Eles se envergonham, eles se escandalizam, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Veja Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos. Se você estivesse lá, você também ia fugir. E o interessante é que Yeshua disse que bem-aventurado é quem não se escandaliza dele. Olha que coisa. Yeshua tinha falado, bem-aventurado, é só você ir lá em Mateus 11:6, bem antes de acontecer essa prisão, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim, é quem não ficar espantado com aquilo que ele fala, com aquilo que ele faz, porque aquilo que ele fala e aquilo que ele faz é um confronto. Yeshua estava em guerra. Então Yeshua continua lá em João 16:2, expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. A palavra de Deus, Yeshua mesmo disse em Mateus 24, que aquele que persistir até a morte, esse será salvo. E às vezes a igreja atual não tem consciência dessas coisas, porque a igreja atual se distanciou muito da verdade e ela não tem mais consciência dessa guerra espiritual. E ela é uma guerra que às vezes leva à morte. Lembra do apóstolo Paulo? Lembra de Iacov, o irmão de Yeshua, chamado Tiago, o justo? Ele foi morto. Paulo foi morto. Pedro foi morto. Se não me engano, só um discípulo que não morreu, que foi João. Mas foi preso, perseguido. Depois soltaram ele, ou não sei se ele viveu até a morte na ilha de Pátimo. Mas ele tinha uma certa liberdade, é o único. Os outros todos sofreram, morreram. Teve um que eles tiraram a pele dele, escalpelaram ele. Tem um que foi arrastado, foi um que foi decapitado, apedrejado. É uma guerra. E parece que hoje nós sentamos nas cadeiras e achamos que não tem batalha nenhuma,
estamos orando pedindo casa, carro, emprego. Mas esquecemos dessa grande batalha, porque se Yeshua foi perseguido, o que dirá nós? Está lá em Apocalipse dizendo o quê? Que o dragão perseguiu a mulher. Quem é a mulher? Israel. E aí a perseguição de Israel foi profunda durante séculos, até a Segunda Guerra Mundial. Matou judeu como nunca. E aí a terra salvou Israel. Eu entendi isso na Segunda Guerra Mundial, depois que ela termina, a ONU entrega a terra de Canaã a Israel. Então a terra salvou Israel. Agora ninguém mata Israel assim como matou desde que Israel saiu da terra de Canaã e peregrinou pelas nações, que a Bíblia chama de deserto das nações. Quando Israel peregrinou no deserto das nações, todo mundo matou o judeu. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a terra os salvou. E o dragão, a serpente, mandou água contra Israel, mas a terra engoliu. E aí o dragão ficou furioso. E sabe quem que ele foi perseguir? Quem? Os filhos da mulher. É chamado de filhos de Israel. Quem? Aqueles que têm o testemunho de Yeshua e guardam os mandamentos de Deus. Agora ele não pode atacar Israel diretamente. Israel tem uma terra, Israel é uma nação. Mas a igreja não tem terra e ela não é nação. Apocalipse fala muito. A gente precisa prestar atenção, mas fala muito. Revela muito. E hoje a igreja está sentada discutindo se vai construir templo, se não vai construir templo. Mas não tem mais a compreensão que estamos numa guerra. Não tem mais compreensão que o apóstolo disse, apóstolo Pedro falou, que o diabo, nosso inimigo, nos rodeia, querendo tragar as nossas almas. Você acha que mudou? Nós continuamos em guerra. Quando a igreja passou pela Europa, distorcida na Europa, estávamos em guerra. Chegamos nas Américas, estamos em guerra e prosseguiremos em guerra até Yeshua apontar no céu. Estaremos em guerra. Por isso que ele falou, aquele que perseverar até a morte, esse será salvo. Isso que ele fala em João, vos expulsarão das sinagogas. Sabe por que ele fala sinagoga? Porque a igreja começa em Israel, sai de Israel e volta de Israel. A mesma coisa que aconteceu com Israel. Saiu de Canaã, sofreu, voltou para Canaã. A igreja vai também voltar para Canaã. Porque ela é agregada à nação de Israel. Ela é enxertada à nação de Israel. Ela inicia em Israel. Por isso que Yeshua está falando aqui, expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. E você nota que quando vão matar Yeshua, eles estão pensando que estão prestando um serviço a Deus. Quando Paulo sai atrás dos judeus que criam em Yeshua, ele acha que está prestando um serviço a Deus. E as pessoas, quando nos atacam, acham que estão prestando um serviço a Deus. Inclusive, a própria igreja nos ataca. É ou não é? Porque você está seguindo o mandamento. Ataca ou não ataca?
Ataca se você falar que não tem trindade. Ataca. Ataca se você falar que tem que obedecer mandamento de Deus. Ataca. Eles acham que você está contra a graça de Deus. E eles ficam irados. Eles só não vão passar o cerol em você por enquanto. Por enquanto. Mas vai chegar o tempo da perseguição. Olha aí, ó. Você pode perceber que Yeshua fala de sinagoga. E este fato de serem expulsos da sinagoga, inclusive, já havia começado. Você quer ver, ó? Matar começaria depois da morte e ressurreição de Yeshua. Agora, expulsar de sinagoga já começou. Veja o que aconteceu com os pais do cego de nascença que Yeshua curou. Gente, alguém no meio da rua, ninguém na terra havia visto um cego voltar a enxergar. Ninguém. Parece esse moço, 30 anos de idade, chamado Filho de Davi. Vamos ler aqui que você vai ver. João 9, 18 a 22. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego, porque ninguém, gente, ninguém, nem Israel, tinha visto um cego enxergar. Não é com cirurgia, não, porque com cirurgia não vale. E recebido à vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado, e lhe perguntaram: é este o vosso filho? E que dizeis ter nascido cego? Esse nasceu cego, gente. Como, pois, vê agora? É uma boa pergunta. Isso não está errado, essa pergunta. Se o cara nasceu cego, como é que ele está vendo agora? Você imagina, se hoje para nós seria um espanto, o que dirá naquela época que nem cirurgia existia? Responderam seus pais. Eles se acovardaram, porque era para os pais estar glorificando a Deus, não era? Hein? Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Yeshua, Hamashia ou Mashiach, fosse expulso da sinagoga. Então eles ficaram com medo. Eles sabiam que Yeshua tinha aberto os olhos do filho deles. Eles poderiam não saber explicar como, mas eles sabiam que foi aquele rapaz chamado Yeshua que tocou nos olhos do filho deles, que tinha nascido cego, e ele passou a enxergar. Mas eles tiveram medo. É aquela história. Preferiram a glória do homem do que a glória de Deus. Porque, meu irmão, para você receber a glória de Deus, você será, obviamente, rejeitado pelo homem. A sociedade vai te rejeitar. A sociedade vai virar as costas para você. Às vezes as pessoas aceitam Yeshua e ficam sozinhas e ficam espantadas porque já não se ensina mais que é isso mesmo que tem que acontecer. Ou você aceita a glória do homem, ou você aceita a glória de Deus. Quem recebe a glória do homem não recebe a glória de Deus. São opostos. Ou é a glória do homem, ou é a glória de Deus. E nós gostamos de aplauso. É ou não é? Nós gostamos de ser aceitos nos grupos. Quem não gosta? E participar de uma sinagoga tinha um certo status. Mas eu tinha que aceitar o que se ensinava ali. Parece com um negócio que acontece com a igreja, não parece? Eu posso estar ali, mas se eu falar alguma coisa diferente do que é ensinado, a
porta é a serventia da casa. Já ouvi gente dizer até isso. Aí entra a questão, ou você aceita a verdade, ou você aceita a glória, o status do homem. A escolha é sua. Inclusive, o ex-cego foi expulso da sinagoga. Olha aí, ó. João 9, 31, 34. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Eles sabiam quem era. O pai dele, os pais dele, sabiam quem abriu os olhos dele. Os fariseus e os escribas sabiam quem abriu os olhos dele. Olha a pergunta. Que te fez ele? Ele quem? Como te abriu os olhos? Olha, como é que ele fez isso? Aí, ó, respondeu-lhe, já vos disse, e não ouviste, ele já tinha repetido. Para que o quereis tornar a ouvir? Olha o que ele fala. Querei vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O cego é ousado. Vocês estão me perguntando muito, vocês estão curiosos porque vocês querem segui-lo? Então o injuriaram. Sei lá o que eles falaram para ele. E disseram, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de... Na cabeça deles, na cegueira deles, Moisés se opõe a Yeshua, e Yeshua se opõe a Moisés. Você sabe por que teve a transfiguração? Quem estava lá? Para mostrar o quê? Que Yeshua não se opõe a Moisés, que Moisés não se opõe em Yeshua, porque na cabeça dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e de todos os grupos religiosos que tinham mais do período, Yeshua estava rivalizando com Moisés. E quero te dizer uma coisa, até hoje é assim, nas sinagogas ortodoxas. Mas nós sabemos que não, porque teve a transfiguração e Pedro viu quem? Moisés e Elias. E a voz do Pai. Agora, o que Pedro falou? O que Pedro falou? Por que ele falou isso? Ele teve vontade de acampar? Hein? Gente, tabernáculos. Tabernáculo. Vamos tabernacular então aqui, já está na época. Provavelmente na cabeça dele, aquele ali já era a chegada do reino e o Senhor e os homens iam tabernacular juntos. Homem ousado esse cego. Discípulo dele seja tu, responderam. Nós sabemos de onde é. Não, perdão, porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Mas a este não sabemos onde é. Olha se esse ex-cego está ou não sendo usado por Deus. O homem respondeu e disse, nisso, pois, está a maravilha, que vós, fariseus, escribas, não sabeis de onde ele é. Ele não está sob a autoridade de vocês. Ele não é sujeito a vocês, e mesmo assim, contudo, ele me abriu os olhos. Ele não é da parte de vocês. Ele não escuta vocês, ele não estudou com vocês,
mas mesmo assim ele abriu os meus olhos. Esta é a maravilha. Porque ele não está aqui no meio de vocês, e vocês não o conhecem, e mesmo assim ele faz maravilhas. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Quem está falando? O cego. Mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, olha aí, aprende, gente, a esse Deus ouve. Ó, quem está falando? O cego. O fariseu falou isso? Mas o cego falou. O ex-cego, né? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Isso é uma verdade. Ninguém ouviu isso. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ele está dizendo, se este moço não fosse vindo de Deus, ele não poderia abrir meus olhos. Responderam eles e disseram-lhes, tu és nascido todo em pecado. Sabe por que eles falaram isso? Porque naquela época eles achavam que quem nascesse cego é porque nasceu em pecado. Mas não é isso que a Torá ensina, é? Eles tiraram isso da Torá? Não. A Torá ensina que todos nós nascemos em pecado, sejamos cegos ou não. Amém? Todos nasceram em pecado, porque o salário do pecado é a morte. Todos morrem, então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na cabeça teológica deles, só quem nascesse cego, doente, é que nascia em pecado. E nos ensina a nós, porque são orgulhosos. Ensina a nós que conhecemos tudo, que não nascemos cego, que somos de uma linhagem pura. Tu nasceu em pecado, tu é cego, tu quer ensinar a gente? O que eles fizeram? Expulsaram-no da sinagoga. Aí, ó. É possível que este judeu tenha sido o primeiro a ser expulso de uma sinagoga por crer no Filho de Deus. E ele não quis a glória dos homens, ele não quis a aceitação daqueles homens, porque ele agora via, e ninguém pôde fazer isso por ele, a não ser o Filho de Deus. Não importa agora o que o fariseu acha, o que o saduceu acha, o que o essênio acha sobre ele. Eu sei que ele é de Deus, e eu sei que Deus ouve aquele que anda segundo a vontade de Deus. Então esse moço é de Deus. Essa foi a conclusão dele. Por isso ele foi expulso da sinagoga. Muitos dentre as autoridades de Israel, inclusive, creram em Yeshua, mas não confessaram por medo de serem expulsos das sinagogas. Gente, cuidado. Cuidado. Ó, vou dizer a você, aceitar Yeshua, você passa vergonha. Você é envergonhado, é humilhado pelas pessoas, rejeitado por elas. Se você segue Yeshua verdadeiramente, você vai ser expulso dos lugares. As pessoas não vão te chamar, porque você não vai andar segundo elas mais. Não é? Aí chega um momento, você prefere o quê? A glória do homem, o status ou Yeshua? Pois é, nem todos, né? Porque esses aqui não foram assim. Porque eles tiveram medo de ser expulsos da sinagoga. Veja em João 12, 42 a 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Ó. Gente, que vergonha. O cara viu que ele era o Machia, mas o cara não confessou. Rafael, precisa confessar? Precisa. Precisa confessar. Você não está só no mundo carnal, não. Existe um mundo espiritual, meu irmão. Então você precisa confessar o nome de Yeshua como sendo o Senhor da sua vida. Precisa confessar, abrir a boca e falar. Você precisa. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não a confessaram. Por causa dos fariseus, ou seja, eles deram mais valor aos fariseus do que ao Filho de Deus. Cuidado, que às vezes você dá mais valor ao teu trabalho, mais valor a uma posição social, mais valor em aparecer e ser aplaudido pelos homens
Porque nós gostamos de aplauso. Gostamos ou não gostamos? Nós gostamos. Quem não gosta de receber a bola de ouro? Hein? Ou o Oscar? Ou o Kikito? Ou o prêmio de melhor, seja lá qualquer coisa. Se a gente não gosta, o prêmio depois fica lá na estante, passa o tempo, todo mundo esquece, mas na hora tu quer receber. É ou não é? Pois é, você vai ter que escolher entre a glória do homem e a glória de Deus. O que te atrai mais? Aqui eles tiveram medo de fariseu, então o fariseu era Deus? Se o fariseu te rejeitar, você está condenado. Se o fariseu zombar de você, acabou sua vida. Se teu amigo na escola zombar de você, acabou sua vida. Se seu chefe rir de você, porque você é crente em Yeshua, você recua? Ele é Deus por um acaso? São homens e todos virarão feno, pó, todos morrerão. Por causa dos fariseus não confessaram, para não serem o quê? Expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. E Yeshua continua a falar a seus discípulos, e o que ele vai falar choca um judeu, cara. Olha o que ele fala, João 16:3. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, e nem a mim. Gente, isso choca um judeu religioso. Você falar que ele não conhece Hashem, que ele não conhece o Pai. Choca. E Yeshua fala isso às alturas em Israel. Olha que coisa, meu irmão. Isso é simplesmente chocante. Falar isso para as lideranças em Israel, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, que eles não conhecem a Hashem. Terrível. Isso é um choque. Se você chegar para uma pessoa na rua e falar, você não conhece a Deus, ela vai brigar com você? Vai. Então você imagina um fariseu e um saduceu. O que eles vão falar para você? Hein? Se você chegar dentro de uma sinagoga ortodoxa hoje e dizer, vocês não conhecem o Pai, vai levar uma surra, né? Não sabe. Vai ser expulso de lá de dentro. Olha o que Yeshua estava fazendo. Mas Yeshua já havia dito isso aos escribas, já havia confrontado eles, os fariseus, e dizia para eles, na face deles, que eles não conheciam o Pai. Veja em João 15:21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Quem é que enviou ele? É o Pai. Ele está dizendo, vocês não conhecem o Pai. Conhecemos se não conhecem, não. Vocês estão me rejeitando. Como assim Deus não se manifestou a Israel? É isso que um judeu pergunta. E isso é uma verdade. Deus se manifestou para o Brasil? Para os Estados Unidos? Para a Grécia? Não, mas para Israel Deus se manifestou. Sim, gente, mas aquela geração de Yeshua não conhecia o Pai. Não conhecia mais. Deus trata os homens por geração. Aquela geração não conhecia mais. Mas por que não conhecia? Porque desobedecia. Por que o homem se afastou de Deus? Hein? Lembra o homem lá no Éden? Deus não passeava na viração da tarde? Não conversava com o homem? O homem tinha ouvido para ouvir e coração para entender. E provavelmente devia ver a glória de Deus. Então tinha olhos para ver, ouvido para ouvir, coração para entender. Tanto é que Deus dialogava com o homem. Quando o homem desobedece e peca, o que acontece? Se esconde. Aí ele diz, ouvi a sua voz e tive medo, porque estou nu
e me escondi. Opa, me escondi. Quem se esconde? É o homem. Então, quando nós nos obedecemos, nós nos escondemos de Deus e não ouvimos mais a Deus. Por isso que Deus diz, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Então, se Deus se manifestou a Israel, como se manifestava a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e o homem se afastou à medida que se desobedeceu a Deus, é a mesma coisa que aconteceu em Israel, é o mesmo padrão. Eu me manifesto se você me obedece. Se você me desobedecer, você se esconde de mim, e não me ouve, e não me vê, e não tem coração para entender. Aquela geração já não conhecia mais o Pai. É por esta constatação de Yeshua que comecei na paraxá passada. Veja o que Yeshua choca ao falar em João 15, 23. Aquele que me odeia a mim, odeia também meu Pai. Qual era o sentimento da liderança judaica, não vou dizer que é do povo judeu, mas da liderança religiosa judaica, ódio a Yeshua. Então, se eles têm ódio a Yeshua, eles têm ódio ao Pai. Isso choca, gente. Choca hoje? Chocou na época. E pior, João, que é um sacerdote levita, é um Cohen Gadol, que não estava contaminado pela estrutura no templo, que estava servindo a Deus no deserto, porque os sacerdotes já não estavam servindo a Deus mais. Ele fala a mesma coisa. João repete, perdão, não é nem João, é o outro João, tá? Me perdoa. Na carta de 1 João 2, de 21 a 23. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque o sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é Mashiach? Gente, João está generalizando. Quem é mentiroso? Senão quem nega que Yeshua é Mashiach. Você quer ver uma coisa? Se você andar aqui no Brasil, na rua, e a pessoa não aceitar Yeshua como Mashiach, ele é mentiroso. É isso que João está dizendo. João disse isso para Israel e diz isso para o mundo todo. Quem não aceita Yeshua como Mashiach é mentiroso. Ele está dizendo isso. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Esse mesmo é o anti-Mashiach. Porque se eu nego Yeshua, eu sou o quê? Contra ele. Se eu sou contra ele, eu sou anti-Mashiach. Não, mas eu creio em Hashem. Meu irmão, você vai ver aqui que você está perdido. Ele continua aqui, esse que nega o pai e o filho, qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Aquele que confessa o filho, tem também o pai. Eita, se eu negar o filho, eu não tenho pai. Ué, mas eu sou um judeu. Não importa. Pode ser judeu, pode ser gentio. Negou Mashiach, nega o pai. Mas eu falo Hashem, mas você está negando o pai. Não é porque você fala. Não é porque te ensinaram a Torá que você tem o pai. Você tem um pai se você tiver o filho. Se você não tem o filho, você também não tem o pai. Olha o perigo da coisa, gente. Qualquer ser humano que nega Yeshua, seja ele judeu ou gentio, também não tem o pai. Aí, como é que fica a situação? Assim como está escrito que quem não honra o filho, não adianta nem falar do pai, pois não o honrará. Está escrito, João 5, 22 a 23. Porque o pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra ao Pai que o enviou. Ó. Se tu diz para mim que honra o Pai, mas rejeita o Filho, tu não honra o Pai. O Pai não recebe de você. Você pode falar a tua vida inteira no Pai, ele não receberá nada de você, porque ele não está julgando nada, ele deu tudo na mão do Filho, para que honrem um Filho como o honram. Se honrar o Filho, tu honra ele. Se você não honrar o Filho, você não honrará ele. Isso é uma ilusão. Honrar o Pai e não honrar o Filho é ilusão. Ilusão. E o mais chocante ainda é que Deus só permanece naqueles que confessam que Yeshua é o seu Filho. Quer ver? 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Yeshua é o Filho de Elohim, Elohim permanece nele e ele em Elohim. Você precisa de Yeshua. E mais, só é nascido de Deus quem confessa Yeshua como Mashiach. Eita. Ó, presta atenção. Se eu não confesso Yeshua, eu nunca serei uma nova criatura. Isso é sério. Porque Yeshua falou em João lá 3, que eu preciso nascer da água e do Espírito para que eu possa entrar no reino dos céus. Se eu não confesso Yeshua, eu nunca serei uma nova criatura, então não entrarei no reino dos céus, porque o reino dos céus, ele é espiritual, e para que eu entre nele, eu tenho que tornar uma nova criatura por meio de Yeshua, e se eu não creio em Yeshua, ele não me gera uma nova criatura, e obviamente eu não entro no reino dos céus. Eu não aceito isso. Problema de quem não aceita. Não é uma questão de eu aceitar ou não aceitar. É assim. Todos nós estamos sujeitos a isso, sejamos judeus ou gentios. E isso é chocante. É ou não é? É chocante. E mais, só é nascido de Deus quem confessa Yeshua lá, 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Yeshua é o Mashiach é nascido de Deus. Se você ver João lá, primeiro capítulo de João, ele fala, a todos que nele creram, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, nascido de Deus, não da vontade da carne, mas da vontade do Pai que está no céu. Então, se você não crê em Yeshua, você não será nascido de Deus e não verá o reino de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que dele é nascido. E Yeshua é nascido de quem? Então, se eu sou gerado pelo Pai, nova criatura, eu amo o que dele foi gerado. E Yeshua foi gerado por quem? Então, Yeshua me ama, porque o Pai também me gerou como nova criatura. Deu para entender? Como a coisa encaixa, né? Se você não ama Yeshua, é porque você não é nascido de Deus. E é isso aí, as pessoas precisam ouvir essa verdade. Se eu não consigo amar Yeshua, é porque eu não fui nascido de Deus. Porque o nascido de Deus ama o que de Deus é gerado. Yeshua foi gerado de Deus, não foi? O que o anjo falou para Miriam lá? Eis que o Espírito de Deus te envolverá. Ó, e o que for gerado no seu ventre será chamado Filho do Deus Altíssimo. Aí, ó. Então, se eu não amo a Ele, é porque eu não fui gerado por Deus, como nova criatura. Então, se você não ama Yeshua, é porque você não é nascido de Deus. E também está escrito para não irmos além do ensino de Mashiach. Você já leu isso? Eu não posso ir além do ensino de Mashiach, mas eu não creio em Yeshua. Como é que eu vou saber que eu estou além do que ele está me ensinando? É um problema. Aí, ó, veja lá em 2 João 1,9. Todo aquele que vai além do ensino de Mashiach, de Yeshua, olha só, Yeshua é o quê? O parâmetro de Deus. Eu não creio nele,
Como é que eu vou saber se eu fui além daquilo que ele está me ensinando? Sério isso? É ou não é? Por isso que aí vai para a área espírita e começa. Pedras, cor de pedra, mantra, e aí vai indo. Você está indo além daquilo que Yeshua te ensinou. Porém, você não crê em Yeshua, então você não sabe o parâmetro. Olha que problema. É problemática a coisa. Todo aquele que vai além do ensino de Machia e não permanece nele, não tem a Deus. Eita! Se eu passo do ensino dele, eu não tenho Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Gente, isso é muito sério. Este versículo enfatiza a importância de permanecer fiel aos ensinamentos de Yeshua. João está alertando contra aqueles que se desviam da verdadeira doutrina e ensinam coisas diferentes, além do que Yeshua ensinou. Gente, não saia da palavra. Não saia. Não vá ler livros de curiosos. Não saia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem tudo para que possamos ser salvos. Ele afirma que quem não segue os ensinamentos de Machia não tem uma verdadeira relação com Yud He Vav He, com Hashem. Por outro lado, aqueles que permanecem na doutrina de Machia têm uma relação genuína, tanto com o Pai quanto com seu Filho. Se alguém não crê em Yeshua, como saberá que seu ensino foi além ou não do ensino de Machia? Como é que você vai saber? Não sabe. Por isso que está cheio de coisa errada. Porque você não sabe onde está o limite. Yeshua é o ponto focal. Seu ensino é também um ponto focal. E como serão livres do pecado se não creem em Yeshua? Pois Yeshua falou lá em João 8, 31 a 32. Dizia, pois, Yeshua aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensinamento, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente na igreja que acha que expulsou o demônio, a pessoa está livre. Não está. Isso não é uma verdade. Nós temos que expulsar demônio, sim, mas não significa que você expulsou o demônio e a pessoa está liberta. Muito pelo contrário. Se a pessoa não permanecer nos ensinos de Yeshua, vem 7 espíritos piores. E a situação dessa pessoa é 7 vezes pior. Então, eu quero chamar a atenção de todos vocês. Tenham cuidado, pois a salvação é caríssima. Não a perca. Vou até repetir, quem não crê em Yeshua como Machia, a Bíblia chama de mentiroso. Olha que coisa séria. Às vezes as pessoas não leem isso, porque isso não é agradável de se falar. Isso nem todo mundo vai receber. Muita gente vai dizer, duro é esse discurso, é ou não é? E vai virar as costas. Mas essa é a verdade. E eu vou repeti-la. Veja em 1 João 2, de 22 a 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Se prestou atenção, qualquer um, a Bíblia está dizendo, qualquer um, seja judeu, seja gentio, que nega o Filho, também nega Hashem. Shabbat Shalom. Não é um discurso bom de ouvir, né? Duro é esse discurso, mas
poucas pessoas atrás de sábios que negaram a Yeshua. Aí é problemático. Pois é. Não adianta. Não adianta. Vai falar, não vai adiantar nada. Vai morrer. Aí a gente fala, vai morrer, os outros falam que a gente não. Vai mesmo. Não adianta.